pessoal, eu sou a professora Monique e vamos começar mais uma super aula de matemática aqui no melhor canal de aulas de matemática que existe no YouTube. Show de bola! Então hoje nossa aula é sobre divisão, agora com números decimais. Lembra dos números lá que tem vírgula? Isso não é um problema, não é para fugir. Quando você vê uma vírgula, é só organizar. Já falei que matemática é organização. E nesse caso aqui, a gente também tem que ficar bem atento para essa organização que a gente vai ver aqui durante a aula. E é claro, matemática é praticar, fazer bastante exercício. Pode no começo parecer cansativo, mas é fundamental para que você tenha o sucesso daqui para frente. E outra coisa importante que não pode esquecer, hein? Dá o like aqui no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho para qualquer novidade, você vai ser o primeiro a saber. Então, bora parar de papo e bora para a nossa aula. Vamos lá, preparados? Vocês aí que ainda não se acostumaram com a tabuada, olha só, mãos à obra. Vamos estudar porque precisa saber a tabuada. Esse é o segredo da divisão que todo mundo me pergunta e eu falo, gente, olha a tabuada, nossa querida amiga para sempre. E ela serve tanto para divisão de números inteiros quanto para divisão de números decimais, porque, afinal de contas, os dois é divisão. Então, vamos que vamos. Então, nosso amor para sempre da tabuada. E a minha dica é, gente, olha só, tem que saber, né? Quando você montar a sua tabuada, não esquece do zero, né? Deixa eu ativar aqui minha canetinha mágica, deixa eu ver onde é que tá. Tá aqui. Tá vendo? Tem que colocar o zero, porque na hora de alguma avaliação que você esteja fazendo, o 1 vezes 0 vai virar 1 por causa do seu nervosismo. Então, não esquece. E outra coisa, quando a gente tem divisões que precisa ser aí, né, ter a resposta 0, o pessoal simplesmente não tem na tabuada o valor 0. Gente, tem, toda a tabuada tem. Então, para você acostumar o seu cérebro, faça isso. Quando você montar a sua tabuada, coloca lá o vezes 0 também, tadinho, né? E vocês não valorizam o vezes 10? Valoriza o vezes 0 também. Então, bora lá. Então, só para a gente dar uma relembrada, o que significa cada elemento na divisão quando você arma a conta. Fiz aqui uma divisão qualquer, tá? Lembrando, o 5 nesse caso aqui vai ser o divisor. Ele é um cara muito importante. O divisor é um cara importante, porque é ele que a gente tem que saber a tabuada. Independente se ele tem um algarismo, 2, 3, quantos algarismos ele tiver no divisor, vai ser a tabuada daquele número que está no divisor, que vai ser o diferencial para a gente arrasar na divisão, beleza? Nesse caso aqui, o 1459 é o que a gente chama de dividendo. O 291, né? O 291 vai ser o quociente e o 4 aqui vai ser o resto, tá? E aí, quando a gente tem o resto igual a 0, a gente fala que a divisão ela é exata. E aí, o resultado dessa divisão vai ser somente o resultado do quociente, beleza? Então, muita calma aí nessa hora. Então, se a divisão não for exata, que é o caso do resto ser diferente de 0, o resultado não é só o quociente, a gente precisa trabalhar mais isso. E se o resto for 0, você já pode falar que o resultado da divisão é o resultado que você achou lá no quociente, beleza? Então, vamos que vamos, né? Lembrando lá dos números decimais, são números que têm vírgula, mas ele também pode aparecer no que a gente chama de divisão não exata, que foi o que eu acabei de comentar, que divisão não exata é aquela divisão que o resto é diferente de 0. E aí você pode continuar essa divisão até você obter um resto 0, que algumas divisões você consegue, e outras divisões que a gente chama de dízima periódica, mas isso é para outra aula. Você nunca vai encontrar um resto
igual a zero, tá? Assim como se for um número irracional, que também é outra, né? É outra aula aí que já vem aí pela frente, mas por enquanto a gente vai fazer aqui divisões com números decimais que a gente encontre o resto zero se a gente optar por continuar essa divisão, ok? Então vamos fazer aqui nosso primeiro exemplo, que é uma divisão não exata, ou seja, a gente não vai encontrar um resto igual a zero, né? Usando todos os algarismos do dividendo. E aí vamos montar aqui a nossa divisão. Então, 298 dividido por 5. O 5, nesse caso aqui, é o divisor. Então, a gente precisa saber a tabuada do 5. Então, vamos lá. Vamos separar aqui no dividendo um número que seja maior ou igual a 5. O 2 não serve. Vamos pedir ajuda para o 9. Então, o 29 é maior ou igual a 5, então vamos lá. Vamos lá na tabuada, não tem 29 na tabuada do 5. Mas a gente pode usar o 25, que é um número menor que 29, mais próximo dele, né? Então, 25 é 5 vezes 5. Vamos colocar aqui no quociente o 5. Então, 25 para chegar a 29, 4, beleza? E aí, terminei de fazer essa conta, olha lá para cima. Tem gente para descer? Tem, o 8. Então, a gente desce e bota do ladinho desse resultado. Bora lá na tabuada de novo. Lembra que, né, vou colocar aqui na descrição do vídeo o link para aula de divisão com números inteiros, tá? Porque aí a gente explica bem legal essa parte de divisão. E aí você vai ver, né, que é uma receita de bolo. Faz a conta de subtração, olha lá para cima, tem gente para descer. Se tiver gente para descer, desce, olha na tabuada e assim segue a mesma receita de bolo até você terminar a sua divisão, beleza? Então vamos lá. 48 não tem na tabuada de 5, mas a gente pode usar o 45, que é o menor que 48, mais próximo dele. E 45 é 5 vezes 9, vamos colocar o 9 aqui no quociente. De 45 para chegar a 48, 3, beleza? Terminei de fazer a conta, o que eu faço agora? Olho lá para cima. Tem gente para descer? Não tem mais gente para descer. Mas eu quero continuar essa divisão, beleza? Então, a gente teve aqui um resto que não é zero. Então, o que eu vou fazer? Né? Eu costumo falar, nenhum jantar sai de graça. Então, a gente vai fazer uma troca, aí uma negociação. Para eu continuar essa conta, né? Porque o 3 é menor que 5, não consigo dividir. Eu vou colocar uma vírgula no quociente e essa vírgula me dá direito a colocar um zero do lado desse resto, beleza? E aí eu consigo continuar a minha divisão, beleza? Então, 30, vou lá na tabuada do 5, então volta a mesma receita de bolo que a gente estava comentando aqui. O 30, opa, o 30 tem na tabuada do 5, que é 5 vezes 6. Vou colocar o 6 no quociente. De 30 para chegar a 30 não falta nada. Opa, cheguei no resto que eu queria, então, sorrisão que acabou a divisão. Então, o resultado aqui é 59,6. Show de bola? Então, a gente segue o mesmo ritmo se fosse uma divisão com números inteiros. Show? Então, vamos lá. Agora, o caso em que o dividendo é menor do que o divisor. Então, vamos montar aqui a nossa continha, né, de divisão. Se o divisor é o 4, a gente precisa da tabuada do 4. Vamos lá, então. E aí, vamos lá. Quando eu começar essa divisão, eu preciso separar um número no dividendo que seja maior ou igual a 4. Só que eu só tenho o 1 como opção. Então, o 1, minha gatinha tá aqui atrás de mim, não sei se ela tá aparecendo no vídeo. Então, o 1 eu não posso, eu preciso de ajuda de mais um número que a gente não tem aqui nesse caso, beleza? Então, eu vou avisar para ele, olha só, eu não consigo fazer essa conta. Então, eu coloco um 0 aqui no quociente. E aí, por quê? Porque a gente não tem nenhum número que comece com vírgula. Então, a gente precisa começar, porque eu quero fazer essa divisão. Então, eu vou avisar, olha, o 1 eu não consigo fazer essa divisão. Coloco o 0 lá. E aí, vou fazer aquele troca, né, que a gente fez no slide anterior.
Vou colocar um 0 no quociente e ele vai me dar direito, ou uma vírgula no quociente, e ele vai me dar direito a um 0 lá no dividendo para eu, olha, finalmente conseguir fazer essa divisão. Então, vamos lá. Qual é a receita de bolo? Vou lá na tabuada do 4. Tenho 10 como resposta? Não, mas eu posso usar o 8, certo? Que é o número menor, mais próximo que 10. O 8 é 4 vezes 2. Já vou colocar o 2 aqui no quociente. De 8 para chegar a 10, faltam 2. Beleza, ó, ainda não cheguei no resto que eu queria. Beleza? Vamos lá. Só que você já colocou a vírgula lá no quociente. Então, agora você já pode botar o 0 direto aqui do lado do 2, porque não existe número, né, decimal que tenham várias vírgulas. Não, a vírgula já te garantiu o direito de você colocar o 0 ali. Beleza? Então, vamos lá? Continua? Qual é agora o próximo passo? Olha lá na tabuada do 4. Tem 20 como resposta? Tem aqui, ó, 4 vezes 5. Vou colocar o 5 no quociente. De 20 para chegar a 20, não resta nada. Então, agora sim, sorrisão que acabou a divisão. Então, o resultado aqui dessa divisão é 0,25. Beleza? Então, ó, é muita calma nessa hora. Precisa saber bem a tabuada e organização sempre. Lembra que eu sempre falo para vocês, matemática sem organização, o cérebro fica doidão e não vai entender o que você quer fazer. Bora para mais um caso que cai aí com número decimal? Nesse caso aqui, o dividendo tem vírgula, o divisor não tem vírgula. E aí, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que igualar essas casas decimais aí, tá? É o modo mais fácil de você fazer. Então, olha só, o que a gente precisa lembrar? Todo número inteiro, ele tem vírgula, tá? Então, vou só reescrever aqui. Então, qual é o número inteiro que está aqui? É o 5. Então, olha só, para a gente não esquecer onde a vírgula entra, quando ela não está aparecendo no número, ela existe, tá? Então, olha só, pensa que você está lá na fila para comprar sorvete. E aí tem uma fila grande para comprar o sorvete delicioso lá da sua vizinhança. Aí o seu amigo chega para comprar o sorvete. Onde, vamos pensar, né, de forma justa, onde o seu amigo entraria na fila para comprar o sorvete? Lá na frente? Não é justo. Na sua frente? Menos justo ainda. O justo é que ele entre no final da fila. Então, vamos pensar que o 5 é a fila do sorvete. E aí, a vírgula está chegando para comprar o sorvete. Onde é o lugar justo para ele entrar nessa fila? No final da fila do sorvete. Então, por isso que quando você tem um número inteiro que não está aparecendo a vírgula, para você incluir a vírgula nesse número, é no final da fila do sorvete, ou seja, no final desse número, beleza? E aí, o que eu tenho que fazer? Quantas casas decimais, deixa eu colocar até outra, ó, uma casa decimal. Então, significa que eu preciso que aqui tenha uma casa decimal. Então, eu vou completar com 0. Beleza? Então, como as duas têm a mesma quantidade de casas decimais, eu posso tirar essa vírgula e aí a minha conta vai ficar 125 dividido por 50. Só isso, beleza? Então, vamos colocar aqui. Então, 125 dividido por 50. Ou seja, eu preciso da tabuada do 50, que nem sempre a gente tem ela pronta. E a dica é, eita, gente, olha, travou a língua aqui o 50, né? Não monte a sua tabuada de 50 toda, porque você pode perder tempo na hora que você está fazendo o exercício. Vai montando de acordo com a sua necessidade aqui na sua divisão. Então, vamos lá. Vamos separar um número maior ou igual a 50, que nesse caso só serve o 125. Então, 50 vezes 1 dá 50. 50 vezes 2 dá 100. Se eu fizer o 50 vezes 3, vai passar de 125, porque 50 vezes 3 dá 150. Então, eu preciso usar o 2, beleza? Então, 100
para chegar a 125, falta 25, beleza? E aí, olho lá para cima, não tem mais ninguém para descer, mas eu quero continuar essa divisão. O que a gente faz? Lembra do jantar que não sai de graça? Vírgula lá no quociente, e essa vírgula me dá o direito a colocar o 0 lá para continuar a minha divisão. E aí, 250, você sabendo bem a tabuada lá do 5, você vai ver que vai ser 50 vezes 5, que dá exatamente 250 que você está precisando. Então, 5 no quociente de 250, para chegar a 250 não falta nada. Então, agora sim, sorrisão que acabou a sua divisão. Beleza? Então, muita calma nessa hora. Viu que essa facilidade, quando a gente tem um divisor aí, né, que tem 0 no final, fica mais fácil da gente pensar na tabuada. Então, fique esperto para saber pelo menos a tabuada de 0 até 10, porque te ajuda bastante quando o seu divisor tem mais de um algarismo. Tá legal? Agora, tem o seguinte, vamos lá, o contrário. Né? Fizemos dividendo com vírgula, divisor inteiro. Agora vamos fazer o contrário. O dividendo é inteiro e o divisor tem vírgula. O que a gente tem que fazer? Igualar as casas decimais. Então, o 248 não está aparecendo vírgula. Então, lembra da fila do sorvete? A vírgula está chegando para comprar o sorvete, ela precisa entrar no final dessa fila. Né? E aí está aqui dividido por 0,4. Vou mudar a cor aqui. Então, olha só, quantas casas decimais o número decimal que já aparece aí tem? Uma casa decimal. Então, ele que manda quantas casas decimais o outro número precisa ter. Então, esse cara aqui precisa ter uma casa decimal que a gente vai completar com 0. Então, eu vou tirar essa vírgula aí, que aí eu já tenho qual é a minha conta. Então, olha só, vamos ver o seguinte, 0,4, né, porque vai sobrar 0,4 que eu tirei a vírgula. Lembra, não sei se vocês já, né, já escutaram esse ditado, que assim, o 0 à esquerda não vale nada, você é um 0 à esquerda, né? Não é um ditado muito agradável de se falar para o outro, né? Porque falta com respeito ao outro, mas isso é uma tradução matemática. Se você olhar de frente aí o seu caderno, esse 0 está no seu lado esquerdo. Então, se você tirar ele, não altera o valor desse seu número aí, tá? Então, na verdade, a conta que você vai fazer é 2.480 dividido por 4, porque você tem aí o seu 0 à esquerda, beleza? Então, vamos lá, vamos arrumar a conta. Não sei se eu trouxe aqui a tabuada, trouxe a tabuada do 4. Então, vamos arrumar a nossa conta aqui. Então, como 4 é o divisor, é a tabuada dele que eu quero. Vamos separar aqui, vamos começar com 24. Opa, 24 tem lá na tabuada do 4, que é por 6. Então, se tem na tabuada, resta 0. Olha lá para cima, tem gente para descer? Tenho 8. Vamos colocar do ladinho dessa resposta. Olha a receita de bolo. Vai lá para a tabuada do 4. Tem 8 como resposta? Beleza, tem. 4 vezes 2. Bora colocar o 2 no quociente. Se tem na tabuada, resta 0. Olha lá para cima, tem gente para descer? Tem o 0. Então, cuidado. Ele faz parte do nosso sistema numérico, tá legal? Não descarte o 0. Então, desce o 0 para o lado aqui da resposta. Qual a receita de bolo? Vou lá na tabuada do 4. Tem 0 como resposta? Tem, que é 4 vezes 0. Coloca o 0 aqui e, se tem na tabuada, o 0 está aqui. Tem alguém lá em cima para descer mais? Não. O resto é 0, então, sorrisão, que acabou a divisão, então você não precisa continuar essa divisão. Então, repare uma coisa muito interessante aqui. A gente fez uma conta de divisão onde o divisor era decimal e a gente achou um resultado, um número inteiro, 620. Então, não se apegue que sempre que você faça uma divisão de números decimais, o seu resultado vai ser um número decimal, tá legal? Então, organiza aí. E aí a gente tem o seguinte, né?
E se os dois tiverem vírgula, dividendo e divisor tiverem vírgula, como é que a gente faz? A gente precisa arrumar as casas decimais igual a gente estava fazendo até agora. Se a quantidade de casas decimais forem iguais, já está pronto. Você corta, né? Nesse caso aqui, você corta a vírgula e a sua divisão, nesse caso, vai ser 248 dividido por 34. Não precisa nem, né, se preocupar. Agora, se a quantidade de casas decimais entre o divisor e o dividendo for diferente, a gente precisa fazer o que a gente estava fazendo até agora. Só que, o que a gente precisa observar? Quem tem mais casas decimais é que manda na situação, beleza? Então, aqui nesse caso, ó, eu tenho 2 casas decimais e eu tenho uma casa decimal. Então, para eu ter o direito de tirar essa vírgula, eu preciso completar quem tem menos casas decimais com a quantidade, né, que seja necessária para que as duas fiquem iguais. Então, nesse caso aqui, como 3,4 só tem uma casa decimal, eu vou precisar completar com 0. Show de bola? Então, agora sim eu posso cortar as casas decimais e aí a sua conta vai ser 2.481 dividido por 340, beleza? Então, muito cuidado com esses detalhes que a gente precisa prestar atenção quando a gente tem números decimais como divisor e como dividendo. Então, bora fazer aqui um exemplo para a gente fechar com chave de ouro, porque você está sabendo agora tudo sobre divisão com números decimais. Vamos lá. Então, aqui, ó, lembra, vou até colocar outra corzinha. Tenho casas decimais aí para acertar. Por quê? Aqui eu tenho 2 casas decimais e aqui eu tenho uma casa decimal. Então, eu preciso complementar quem tem menos para chegar e igualar as casas decimais, certo? Então, na verdade, eu tenho 3,82 dividido por... Opa, vou ter que colocar um 0 lá no final para ter 2 casas decimais dos dois lados. E aí, com isso, eu tenho o direito de cortar a vírgula. Mas lembra, olha aqui, no 0,20, quando eu tiro a vírgula, vou ter 0,20. Então, lembra do 0 à esquerda, que se a gente tirar, não vai fazer diferença? Então, na verdade, a conta que você está fazendo é 382 dividido por 20. Show? Então, 20, geralmente a gente não tem a nossa tabuada, mas isso não impede da gente fazer a nossa continha. Então, vamos lá, 382 dividido por 20. Vamos começar com o 38, certo? Então, vamos lá. 20 vezes 1, 20. 20 vezes 2, 40, beleza? Olha, vou deixar aqui também na descrição do vídeo o link da aula de multiplicação, que aí essas tabuadas aqui que a gente tem, né, com 2 algarismos, vocês vão relembrar caso vocês tenham alguma dúvida ainda, beleza? Então, ó, o 40 passou. Então, eu vou ter que usar 1, que é 20, né? 20 para chegar a 38, a gente tem 18. Terminei de fazer a conta, olha lá para cima, tem gente para descer? Tem, bora colocar aqui do lado do 18, então 182. Então, olha só o esquema para a gente raciocinar nesse caso aqui. A gente tem 20, 20 lá tem o 0. O 18, lá na tábua do 2, é vezes 9, porque senão você vai ficar fazendo muita conta. Vamos testar aqui, ó, o 20 vezes 9. 9 vezes 0, 0. 9 vezes 2, 18. Então, é esse que você vai usar, que vai ser o menor mais próximo de 182. Viu a importância de você saber, pelo menos, muito bem, a tabuada de 0 até 10? Porque aí te ajuda quando você tem números com 2 algarismos aqui, beleza? Então, a gente vai ter que usar o 9. 180 para chegar a 182, faltam 2.
Olho lá para cima, tem gente para descer? Não, mas eu quero continuar essa divisão. Então, eu vou colocar uma vírgula no quociente e ela vai me dar o direito de colocar 0 do lado do resto que você achou. E aí sim, 20 tem na tabuada do 20, que é vezes 1. 20, para chegar a 20, falta nada. Então, sorrisão, que acabou a divisão e você finalizou aí a divisão com dividendo e divisor com decimal. Então, olha, cuidado, gente, organiza. Escreve do lado quantas casas decimais tem cada número, porque aí você organiza muito bem para você, né, completar, caso precise, das casas decimais e aí partir para o abraço, que eu tenho certeza que vai ser só sucesso. Show de bola? E aí viram, né, que o segredo quando a gente está falando de divisão de números decimais é a gente organizar e ter atenção à quantidade de casas decimais, porque tem que andar todo mundo junto, todo mundo igual, e assim você recai na aula de divisão que a gente teve de números inteiros. Beleza? Então, olha, nada de ficar com medo quando tem um número com vírgula. É o pavor de todo mundo, mas é simples. É só a gente saber muito bem todas as operações quando a gente está falando de números inteiros. É só uma consequência. Então, nada de fugir de contas quando a gente tem a vírgula aparecendo lá. Então, olha, volta à aula. Tenta fazer sozinho, porque matemática tem que exercitar. Eu vou falar mais uma vez nessa aula, porque é muito importante, principalmente quando a gente está falando das 4 operações. Porque as 4 operações, quando você sabe, gente, o céu é o limite quando a gente está falando de matemática. Você vai precisar para sempre. Inclusive para pedir aquele desconto quando você estiver lá comprando a sua bicicleta, por exemplo. Tá legal? Então, pessoal, olha, não esquece de deixar o seu like aqui, porque ajuda muito a gente para que outros alunos consigam ver, né, esse vídeo aqui. E não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para as novidades chegarem em primeira mão para você. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Muito obrigada pela presença e até a próxima. Beijo, tchau, tchau.